Salve, salve! Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa live de biomancia para falar sobre o renascimento elemental. Vamos receber a presença aqui do Dr. Azra Bertrand, fundador da Universidade de Biomancia, autor do livro Magdalene Mysteries e do livro Awakening, um professor muito querido aí do caminho, já há quase 10 anos, e uma pessoa que eu tenho a honra de receber aqui e de compartilhar os saberes que a gente trilha e acessa juntos. Então o Dr. Azra, junto com a esposa dele, a Seren Bertrand, eles fundaram a Escola de Mistérios que eu estudei, a Fountain of Life. Eu sei que quando vocês entram aqui, volta e meia vocês escutam eu falando sobre ela. Então, hoje a gente vai receber ele, né, que fundou, que canalizou, que ancorou essa energia aqui e vem trilhando esse caminho e vem também espalhando essas sementes e esses saberes. Muito bem, estou chamando algumas pessoas. Vou pedir para vocês também chamarem pessoas. Se vocês apertarem no aviãozinho que tem aí na parte inferior do lado direito da live, vocês podem convidar pessoas que podem se interessar por esse assunto. Então, bom dia, queridas e queridos que estão entrando, sejam bem-vindos. Eu vou aguardar o Azra entrar, mas já para puxar uma força aqui, para chamar essa energia da biomancia, a gente vai chamar, então, fazer a invocação elemental, que é um trabalho que a gente sempre faz durante os trabalhos de biomancia. E tem uma música muito linda que se chama Invocação Elemental e eu vou eu traduzi ela para o português e eu vou cantá-la para vocês hoje em primeira mão, assim, pela primeira vez. Nunca foi cantada antes, então lançamento aqui na live. Eu tô colocando aqui Renascimento Elemental. Eu tô colocando aqui um comentário fixado para quem entrar, só um instantinho, elemental, para quem entrar na live saber do que se trata. E só ver se eu sei fixar o comentário, gente, só um instantinho. Sempre me embanando um pouquinho neste momento, mas vai dar certo. Pronto, fixado o comentário. Então, hi Azra, if you are there, I don't see you yet, but if you are there, please ask to participate in the live call. Estou chamando o Azra para estar aqui conosco. Então, eu vou cantar para vocês essa invocação elemental. E dentro da biomancia, a gente trabalha muito com a força dos elementos e da natureza. E existe uma diferença que eles trazem que muda tudo, assim, inverte tudo que a gente que é conhecido nosso, que a gente está acostumado, que é a gente olhar para as 4 direções e para os 4 elementos de uma forma invertida. Então, em vez de começar no norte, como o norte sendo a nosso guia, a gente começa no sul e olhando para a terra como sendo a guia. Hi Azra, I see you are there. I'm gonna start calling the elemental invocation first. I translated it to Portuguese and then I'll ask you to join, okay? So, então, enquanto vocês estiverem ouvindo a música, eu convido para vocês conectarem com a força que está sendo chamada e também, quem puder e sentir, chamar mais pessoas para participar aqui da live. Vamos lá. Este é o chamado para a mãe, Espírito dos elementos.
sabedoria dos dragões, guiança dos 4 guardiões. Rezamos para estarem conosco, invocamos sua presença de cura, honramos seu poder criativo, faz-nos vivos com sua essência. Nos voltamos para o sul, invocamos o poder da terra, plantando os pés em solo fértil. Aterre-nos, sustente-nos, enraiza profundo. Viramos para o oeste, invocamos o poder do fogo, dançando dentro das chamas. Transforme-nos, desperte-nos, queime brilhante. Nos voltamos para o norte, invocamos o poder do ar, voando alto com asas. Inspire-nos, ensine-nos, nos dê a visão. Viramos para o leste, invocamos o poder das águas, fluindo com as marés da vida. Suavize-nos com misericórdia no amor. Aduma Heraho Elura Waluna As canções estão abertas, Mãe Divina está aqui. Salve a força da biomancia, sejam bem-vindos, quem chegou. E eu vou chamar então o Asra para participar com a gente. Hi Asra, I'm gonna invite you to join, okay? Okay, I think you'll be with us shortly. Hello. Hello. Good morning, Asra. Good morning. So nice to have you here. Thank you so much for accepting the invitation to do this live. Yeah, I'm really excited to be here. This is a wonderful and beautiful opportunity. So thank you for inviting me. Yeah, I was telling people that I translated the Elemental Invocation to Portuguese. Yeah. And today was like the first time I sang. So I heard that. It was beautiful. Yeah. So let me translate that and then we'll start, okay? Sure. Então eu estou dando as boas-vindas para o Asra, falei que cantei aí a invocação elemental em português pela primeira vez e a gente vai iniciar então essa live. So Asra, we have a lot of people here with us and people that will join later on the recording that know you very well by the books you have written with Saren. So
I just want to reinforce for them that you are the author of the Magdalene Mysteries and Womb Awakening. There's a plane passing right now. Então eu estou aqui só para reforçar, para dizer que o Asra, ele é o autor, junto com a esposa dele a Sharon Bertrand, dos livros Womb Awakening e Magdalene Mysteries, que a gente estuda tanto por aqui, cujos livros eu fiz a tradução. E hoje, today, we're going to talk about biomancy. A gente vai falar sobre a biomancia. É o próximo capítulo. It's the next chapter of this story that's unfolding, right? Yes, exactly. Yes. Então, esse é o próximo capítulo da história que está se desenrolando. Okay, so I'll let you introduce yourself and I'll translate, and then maybe you can tell us a little bit about how you started with biomancy, and then we can talk about the elemental rebirth course. Yes, okay. So I'm Dr. Asra Bertrand, and I'm the founder of Biomancy University, which is a school of magic and holistic and quantum science, where two energies are merged and blended together into alchemy, and where we explore these beautiful lineages and traditions. Dr. Asra, então, ele está se apresentando, dizendo que ele é o fundador da Biomancia, da Universidade de Biomancia, que é uma escola de magia e também uma escola de alquimia, onde se fundem essas forças da ciência com a espiritualidade, com a alquimia, trazendo essa magia e a gente aprendendo a tecer isso nas nossas vidas. Ok. So biology is the study of life, and biomancy is the study of magic of life. A biologia, ela é o estudo da vida. E a biomancia é o estudo da magia da vida. É isso que a gente estuda na biomancia. Yes, yes. So I think the topic today is the elemental rebirth. Yes. Yeah, and before we start, let me just say this. If you can just talk a little bit about this, that this art of reweaving the world by doing this, and how the value system of humankind in a large scale that is not synchronized with nature, and that's why you're doing all this movement to return ourselves to where we belong in the first place, right? Yes, right, absolutely, right. So the movement of humanity right now is, we're at a crossroads that we can go in one of two directions. We can either weave ourselves back into nature and back into the organic currents of life, or we can die as a species. Those are the options. Então eu pedi para o Asra falar um pouquinho, antes da gente entrar no renascimento elemental, sobre essa arte de retecer o mundo, que é sobre isso que a biomancia trata. Essa alquimia, né, da física e da metafísica juntas. E falando que esse sistema de valores da humanidade, de hoje em dia, numa escala grande, ela não está sincronizada com a natureza. E ele respondeu falando que sim, a gente está diante de uma bifurcação. Assim, temos dois caminhos na nossa frente. Um caminho é a gente retornar para a nossa origem, para o mundo natural, para a nossa natureza, para o nosso lugar original. E o outro caminho, basicamente, a gente vai acabar enquanto espécie. Então, assim, é nesse nível que a biomancia e o curso de renascimento elemental e a biomagia toda vai trabalhar. Ok. So now we are going to offer a elemental rebirth course here in Brazil. This is our second group doing this. We had our first group back in, I think it was 2021, by the end of 2021. And right now we are forming a group. The date has moved a couple times, but we are very determined to make it happen when the time is
you know, when the time allows us to do it. And we are planning now to do this more towards the winter time than in Brazil, in the southern hemisphere, than right now. Let me just translate this and then we'll go into the elemental rebirth. Então, eu estava dizendo para ele, né, para introduzir o renascimento elemental, que esse é uma prática, é um tópico, é um capítulo muito grande da Universidade de Biomancia. A gente já teve um curso aqui no Brasil do renascimento elemental. Eu acho que temos alunos que estão aqui na live. Se você já fez o curso, depois que eu desativei os comentários, você coloca aí um comentário, por favor. E dizer que a gente fez um curso, então, no final de 2021. E a gente está se organizando aqui para oferecer mais um curso. Então, a data desse curso, ela moveu já algumas vezes, mas estamos muito determinados a fazer acontecer esse curso. E a gente está agora colocando ele para acontecer mais para o inverno do que para agora. Então, queria deixar isso bem claro, porque a gente tinha anunciado que ia começar agora em abril, mas ele vai começar daqui a alguns poucos meses. E aí, agora eu vou falar, então, com a Azra sobre o renascimento elemental. Okay, let's talk about elemental rebirth. Yes, okay. So in all of the elder cultures and all of the indigenous and traditional and magical cultures, it was recognized that if we want to turn our magic on, we have to connect to source. Então, em todas as tradições e as linhagens antigas, ele conta que se reconhecia, se sabia que se a gente quiser ativar a nossa magia, a gente precisa se reconectar com a nossa fonte. Yeah. So we have to unplug from the artificial, technological, modern matrix and plug our umbilical cords of connection back into Mother Earth. Então a gente tem que se desplugar da matriz atual, tecnológica e artificial e se replugar o nosso cordão umbilical na matriz da Mãe Terra. Mm-hmm. So in traditional cultures, when a child became 8 years old or 9 years old or 10 years old, they were taught that they had to form a direct relationship with Mother Earth where they can communicate directly to this greater mother. Not just their biological parents, but Mother Earth, to really relate to her as a mother in a womb. Nas tradições antigas, nas tribais da humanidade, existia, ou talvez ainda exista, uma tradição mesmo de que com a criança com 8 a 9 anos, ela precisava aprender a se conectar com a mãe maior, com a Mãe Terra. E não só com os seus pais biológicos. Então, ela precisava aprender a se conectar com a Terra. And in all the mystery schools, the deep initiation rite was to be rebirthed through the earth, right? To be rebirthed through the womb of our Mother Earth. E em todas as escolas de mistério, a maior das iniciações era você renascer desde o útero da nossa Mãe Terra, a partir do útero da Mãe Terra. Right. And so we see this in all of the myths. We see this in, for example, the Eleusinian mystery school of ancient Greece, of the descent down into the earth to be reborn. Então a gente vê isso nos nossos mitos, como, por exemplo, na tradição dos mistérios eleusinos da Grécia, onde existia uma descensão para o submundo para que a gente pudesse renascer através do útero da Terra. Dr. Carl Jung talked about this as individuation, stepping into our destiny and becoming adults. O Dr. Carl Jung chamou disso de individuação, da gente pisar na vida no sentido de assumir o nosso lugar na vida, nos adultecer, nos tornarmos adultos, nos individuarmos, nos tornarmos seres individuais através dessa conexão e desse renascimento pela Terra.
alchemical individuation, where we merge our deep dreaming into the deep dreaming of Gaia. É uma alquimização de individuação, quando a gente une e funde o nosso sonhar com o sonhar da Mãe Terra. A gente entrelaça essas duas qualidades. And so in the mystery traditions and in the traditions of the elder cultures, when we take this initiation, we become sons or daughters of Mother Earth. We expand beyond just our biological parents, and we become sons and daughters of the earth. Então, nas tradições de mistério e nas tradições indígenas, quando a gente faz esse caminho, a gente se torna não mais filhos e filhas dos nossos pais e mães, mas a gente se torna filhos e filhas da Terra. E a gente dá esse salto, a gente faz essa transformação. E aí se torna, we become guardians, like spirit keepers of Earth. Yes, right? And we become spirit keepers and guardians and oracles of Earth. Então nos tornamos guardiões espirituais, protetores da Terra e também oráculos da Terra. E ativar os seus dons e poderes oraculares é uma grande parte da biomancia. I'm just saying that to activate your oracular gifts is a big part of biomancy. Right? Yes, right. So we all possess amazing magical superpowers. We possess the ability to speak directly with plants and speak directly with spirit world. A gente está dizendo que sim, né? O dom oracular é uma grande parte da biomancia. A gente tem uma capacidade inata de nos comunicarmos diretamente com as plantas, com os animais, com o reino espiritual. E a gente trabalha isso e desenvolve isso na biomancia. So all the world is alive. The mountains are alive. The rivers are alive. The ocean is alive. And our ancestors once remembered how to learn and communicate. So in biomancy, we open to that and remember this natural gift. Então, ele diz que os oceanos, os mares estão vivos. Está tudo vivo à nossa volta. E que os antigos, os nossos ancestrais, eles conheciam esse caminho e essa linguagem. E eles já faziam isso. E aqui a gente vem resgatar essa capacidade, essa força, essa medicina, através de todo o estudo da biomancia. I'm just going to mention that right now you are the founder of the Biomancy University. We are nearly graduating the first year of students, and I'm one of them. And how we go through each step or each spiral in this labyrinth of knowledge, wisdom, and awakening, and healing, and integrating and embodying all of that during the course. Então, só para dizer que, né, o Asra fundou a Universidade de Biomancia, a primeira turma começou ano passado, a gente está pertinho do final, agora a gente vai terminar no final de abril. E durante esse caminho, a gente foi indo passo a passo, ou espiral a espiral, nesse labirinto que é a biomancia, aprendendo a despertar esses poderes, a fazer essa conexão, realizar as curas, nos abrirmos para esses despertares. E agora estamos, assim, nesse momento final de integração, de embodiment, de corporificação, de toda essa ciência, dessa frequência, de tudo isso que ele está canalizando aí para nós. Yes, and I'm one of the students. Eu sou uma das alunas na universidade. And by the way, I think you are taking students right now, right, Asra? Yes, right. The next year of Biomancy University diploma begins on May 1st. Ok, so ele, para quem fala inglês, né, a Universidade de Biomancia ela é aberta para qualquer pessoa, só que ela é na língua inglesa, não é no português. Então, para quem fala inglês, entende, tem vontade, ele está com as inscrições para a Universidade de Biomancia estão abertas porque
As aulas vão começar no dia 1º de maio, em um mês. Yes. And for us Brazilians, what are you going to teach us? In Biomensa University. Yes, right. So Biomensa University is a unified and integrative system where we study all of these dimensions of magic and learn how to embody them into our life, into our body, into our energy field. Yes. Dentro da Universidade de Biomancia, a gente aprende todos esses aspectos da magia e como integrar isso no nosso corpo, na nossa vida, no nosso campo, no nosso biocampo, no campo que está à nossa volta, e também com muita conexão forte com a Terra. E aqui no Brasil, o que eu queria perguntar para ele é o que ele está oferecendo para nós, então, que é o curso de Renascimento Elemental. And like here, for us Brazilians, we have a small portion of that, which is the Elemental Rebirth course, right? Yes. That we were talking about this initiation with Mother Earth. Yes, exactly, right. And so you have translated this into Portuguese, and it's a powerful initiation ceremony where we harmonize and synchronize our body and our spirit and our psyche to this powerful transformation process of rebirth through the earth. Então, o curso de Renascimento Elemental é um curso que, como já falei, a gente fez em 2021 e ele já foi traduzido para o português. I'm just gonna talk a little bit about the details. Sure. And with what you have just said, okay? So, a gente tem 2 aulas. Uma aula é do Alquimia do Renascimento e a outra aula é da Alquimia dos Elementos. Nessa aula de Alquimia do Renascimento, I'm talking about the Rebirth Alchemy class that we have recorded, okay? So, ele vai explicar essa tecnologia do Renascimento. Por que as tradições, por que os antigos faziam essa experiência do Renascimento e como que a gente pode fazer isso e viver essa iniciação. E a outra aula que nós temos gravada, que faz parte do curso de Renascimento, é a Alquimia dos Elementos. Então, I'm talking about the Elemental Alchemy now. So, como que a gente vai resgatar todo o potencial elemental que a gente não teve, talvez, chance de incorporar plenamente quando estávamos no ventre da nossa mãe, mas que está disponível para nós se nós escolhermos resgatar essa força. So I'm saying that during the rebirth course, we go back to our womb time to reclaim the elemental gifts and power that maybe was not fully passed to us through our mother, and we reclaim that to now, like our life right now. E aí o Aja está falando que é justamente isso. Então, é fazer essa alquimia, fazer essa iniciação, restaurar esses códigos e aprender a renascer para se tornar esses adultos guardiões da Terra. That's right. So some of our deepest patterns, our deepest energy imprints are formed in the womb, and they will stay with us in life until we rebirth those patterns at a deep level. Então ele diz que muitos dos nossos padrões da nossa vida, da forma como a gente vive a nossa vida, são criados, são estabelecidos quando estamos no ventre, na nossa gestação, no período intrauterino. E isso muita coisa se perdura para a vida inteira, caso a gente não volte e refaça esses caminhos e possa absorver tudo o que a natureza e os elementos têm para nos entregar quando estamos nesse momento de gestação. So, Asra, I'm gonna tell them the 6 steps of the course, how we do this, okay? Então, durante o curso, a gente faz uma travessia de 6 etapas. A gente começa com a reconcepção, a nossa reconcepção.
Isso é feito através de uma gravação em áudio que vocês recebem e vocês fazem no tempo de vocês, mas que também temos um encontro ao vivo para fazer juntos. E a gente volta, através das técnicas do Dr. Asra, através dessa auto-hipnose, através do trabalho cerebelar, para reencontrar com essa nossa concepção. A gente se reconcebe. E é uma reconcepção maravilhosa, porque ela é no amor e ela é na Mãe Terra. E depois de fazer a reconcepção, a gente atravessa cada um dos elementos. Então, a gente começa com o elemento ar. Também é uma outra semana do curso. É a segunda semana a gente faz a reconcepção no ar. Na terceira semana a gente faz a reconcepção nas águas. Depois a gente faz a reconcepção no fogo. E, por fim, a gente faz a reconcepção na terra. E depois disso, de nos retecermos nesses elementos, aí então a gente faz a nossa cerimônia de renascimento, que é o sexto. Então, para cada uma dessas etapas, a gente tem um áudio que acompanha o estudo e que você faz durante essa semana. Você pode fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes você quiser. E depois do curso também você pode continuar fazendo dentro do que você sentir. Mas o formato do curso, então, é esse. São essas 6 semanas, reconcepção, elemento ar, elemento água, elemento fogo e elemento terra. E, então, o renascimento. E aí, depois, o Dr. Asra, dentro desse formato do curso, ele participa da primeira aula ao vivo, porque as outras 2 aulas já estão gravadas e traduzidas, e ele participa da última aula ao vivo também, que é a aula de fechamento dos ossos. So I'm talking about the closing of the bones, I'm missing the word, gathering our meeting, where we end the cycle. Então, esse fechamento dos ossos é algumas semanas depois, a última cerimônia, que é a cerimônia do renascimento, e aí o Dr. Asra está com a gente também. I'm saying, Asra, that you will be joining us on our first encounter live and our last one. And then we have these 2 recorded classes. And then each step of the practice, I will be holding live Zoom calls, but people can do also in their home, at their pace and at their own time. Okay? Yeah. Yeah. Então, estava só também dizendo para ele o que eu estou falando, né? How about we just touch upon the mitochondrial reawakening and some of the epigenetics that happened during this course? Yes, okay. So our deepest physical and spiritual potentials are realized when we can harmonize with Gaia and her sacred 4 elements. Então eu falei para ele, vamos falar um pouquinho então sobre 2 pontos que são bem fortes dentro dessa jornada, que é a parte mitocondrial das nossas mitocôndrias, o redespertar delas e também a epigenética, né? E aí ele está falando assim, o nosso maior despertar e o nosso maior processo de... Estou perdendo a palavra que ele falou, mas eu acho que foi o despertar. Acontece quando a gente sincroniza, harmoniza o nosso organismo com o organismo Terra. Yeah. And when we do that at a physical, biological level, our mitochondria, our energy generation in our body wakes up. Our mitochondria wakes up. Então, quando a gente faz isso, existe uma integração física, espiritual e biológica. Era isso que eu não falei antes da fala dele. E que quando isso acontece no nosso corpo, a nossa mitocôndria, ela se desperta. So our mitochondria is inherited through our maternal line, through our mother's DNA and her mother's DNA and her mother's DNA, going all the way back to the original mother. Então, a nossa mitocôndria, a mitocôndria que é uma organela que existe dentro das células, de todas as células do nosso corpo, ela é herdada da nossa linhagem materna. Todas as mitocôndrias que temos no nosso corpo vêm da nossa mãe, e as dela vêm da mãe dela, e a da mãe dela vem da mãe dela, e da mãe dela, e assim
por diante. Isso vem de uma ancestralidade muito antiga de toda a nossa linhagem feminina. And what most people don't know about mitochondria is at a biological and scientific level, our mitochondria are exquisitely tuned and sensitive to the currents of our connection with the earth and our environment around us. E o que a maioria das pessoas não sabe é que as nossas mitocôndrias, num nível físico, biológico, espiritual, elas são profundamente sensíveis e conectadas com a nossa relação com a Terra e com o ambiente à nossa volta. They communicate at an electromagnetic level. Elas se comunicam num nível eletromagnético com a Terra. To our whole body, letting us, guiding our connection with the forests, with the trees, with all of the plants around us. Elas guiam a nossa conexão com o mundo natural, com as florestas, com as plantas, com as árvores. E when we live in harsh environments, they can easily turn off, right? That's right. That's right. So when we are born into a womb that isn't fully connected to the earth, and when I say a womb, I mean it can be the womb of our biological mother, it can be the cultural womb that we grow up in. Our mitochondria begin to shut down and hibernate. But when we open and reweave our connection to earth and to the spiritual connection with earth as well, our mitochondria really come online. Então eu falei assim que nos ambientes menos favoráveis, que elas se desligam, né? E aí ele explicou um pouco mais sobre isso. Ele falou que sim, que quando a gente nasce de um ventre, e aí ele fala, não é só o ventre da sua mãe, pode ser o ventre da sua cultura. Sorry. Que pode ser um ventre cultural. Quando o ventre, ou da sua mãe, ou da sua cultura, ele não está sintonizado, conectado com os fluxos da natureza, da vida, da terra, as mitocôndrias, elas vão se hibernando, elas vão adormecendo, elas vão começar a dormir. Mas que quando a gente faz esse trabalho de reconexão e de renascimento, elas voltam para a vida. Sorry. So, Azra, I wanted to ask you if we have physical symptoms of mitochondrial hibernation. I think I had that and I'm recovering from it. So I just want to share that because this is very physical, right? Yes. In your journey, we talked about this and worked with it in biomancy, and you experienced a shift in your energy body. Então eu estava dizendo para ele que o quanto que existem sintomas físicos dessa hibernação das mitocôndrias, né? E que eu mesma vivi isso. Eu estou me recuperando disso, que foi uma espécie de um burnout que eu tive aí no final de dois anos atrás, aonde eu experimentei uma fadiga assim, muito forte, um cansaço muito forte. E eu e o Azra, a gente vem trabalhando nisso, venho restaurando também as minhas mitocôndrias e venho ganhando mais energia, mais vitalidade, mais força, assim, de viver mesmo. Então, existe um sintoma físico desse desligamento mitocondrial. E aí ele está dizendo que sim, né? E que a gente tem, assim, minha história para contar, inclusive, dessa transformação. Yeah. I'm a case study. That's right. So when our mitochondria when they're damaged or when they begin to shut down, and that can be from many things. It can be from electromagnetic stress. It can be from overwork. It can be from disconnection to the earth.
It can be from many things that can begin to shut our mitochondria down. When that happens, our vitality starts to diminish. Our energy body starts to diminish. You can feel it. People can feel this, especially women, and women are especially sensitive to this. Men, of course, also feel it, but women especially. So when the mitochondria begin to shut down, it's that energy body, and that glow or that radiance begins to dim. Our light begins. Yes, ele está dizendo que as mitocôndrias, especialmente nas mulheres, que nos homens também, mas que especialmente nas mulheres, quando elas começam a sofrer estresse, e são vários estresses que estão relacionados à dormência das mitocôndrias, mas o estresse eletromagnético, que ele está falando, o estresse do excesso de trabalho, ele está falando também, isso tudo vai tirando a nossa vitalidade, vai trazendo, então, esse cansaço, essa fadiga. Ele falou mais um outro estresse, agora eu não estou lembrando, mas isso acontece, né? Tem esse sintoma físico, então, é uma coisa que é forte, assim. Eu acho que várias pessoas que estão aqui na live podem relacionar com isso, e eu vejo, assim, da minha parte, principalmente depois depois da pandemia, quando a gente se voltou muito para os eletrônicos e teve um boom assim, de burnout. I'm saying, Azra, that especially with the pandemic, and it was pretty dramatic here in Brazil, Yes. And we turned into electronics a lot more than before. Yes. It was a huge incidence of people getting burnouts and being fatigued, and that is a sign that our mitochondria doesn't like that. Those like artificial electromagnetic fields, right? Right. That's right. The Earth has a natural electromagnetic fields. The Earth does. And so when we put our bare feet on the Earth, and when we walk in a park, or when we have plants and trees around us, when we swim in the ocean or in a river, when it reinfuses this deep electromagnetic connection and communication with the earth and with nature. And so, yes, it's, you know, the pandemic and the response to the pandemic with the quarantines and the closures has caused an incredible health problem. The health problem is our emotional health, how we feel. It's caused depression, it's caused anxiety. It's the response to the, you know, to COVID has generated many problems. Ele está dizendo, então, que tanto a pandemia quanto a nossa resposta à pandemia causou muitos problemas de saúde para nós. Um problema gigantesco é a saúde emocional nossa. Muitas pessoas estão se sentindo com depressão e com ansiedade, e isso tem a ver, sim, com essa questão dos campos eletromagnéticos, porque a própria Terra, ela tem o seu campo eletromagnético natural. E quando a gente nada num mar ou num rio e pisa com o pé descalço na terra, no chão, numa grama, vai num parque, tem plantas à nossa volta, a gente restaura essa conexão com esses campos eletromagnéticos. Ao passo que os campos eletromagnéticos artificiais e de tudo que é eletrônico gera campos, são prejudiciais para a nossa saúde, para as nossas mitocôndrias, para a nossa vitalidade e tudo mais. So it's more important than ever now that we reform that connection and rebirth our mitochondria and open our bioenergetics to life again. Sorry, Azra, that was a plane passing. Sure. Okay. Again, so it's now after this pandemic, many of us are out of rhythm, and many of us are out of connection somewhat. You know, we've connected to this technological matrix. You know, we've connected deeper into technology, but it's more important than ever that we rebirth our energy body connection and our spirit connection and our mitochondrial connection to the earth and to the natural world. And this is at the heart of what we teach and share in
and this system of elemental rebirth. Então, ele diz que agora a gente está muito fora de sincronia, tá? A gente está desequilibrado, está desbalanceado, a gente está fora da sintonia com os ritmos e com os fluxos da natureza e da vida, como um resultado de todo esse processo que a gente passou aí, tirando todo o resto que também contribui, né? Já são muitos anos que a gente está nessa matriz do homem e buscando muito, aqui no Brasil é muito forte esse movimento de sair dessa matriz, sair desse sistema e ir para o mundo natural, mas agora tem esse fator agravante, que é esse pós aí, pandemia, e a gente precisa restaurar os fluxos e os ciclos naturais para que a gente possa viver bem. E isso é o coração dos estudos da biomancia e desse curso de renascimento elemental. Por quê? Porque ele vai nos conectar com essas nossas mães maiores. I'm talking about the greater mothers, que são os elementos, que são as forças elementais. E esse é um trabalho que puxa a força elemental para o momento da nossa tecelagem, da nossa tecedura, quando a gente está sendo formado no tempo intrauterino. E isso tem um efeito muito forte assim, na nossa vida. Yes, thank you so much. Let me just check on the time here. Okay, we have just a few more minutes. So, Azra, I'm going to open the comments now so people can say something and maybe we can interact with them a bit. Eu vou ativar os comentários, então, pessoal, para que vocês possam falar um pouquinho, escrever algum comentário, fazer alguma pergunta e a gente ir mais para o final já aqui dessa live. Então, quem quiser escrever alguma coisa aí no chat dos comentários, pode mandar para nós. Deixa eu falar algumas coisas práticas, então, sobre esse curso. That's my son. He likes to go into my lives and say, best mom in the world. Okay, so Lou is saying, what a delight and honor to be here. Thank you, thank you, thank you. Gratidão, Lu, por estar aqui também. People are saying thank you, gratitude. I'm going to just say some more practical things about the course, okay? Então, assim, gente, o curso de Renascimento Elemental, ele estava programado para começar agora essa semana, dia 5 de abril. Inclusive, mandei em alguns grupos que tem alguns de vocês que estão lá como interessados. Só que, assim, para a gente fazer um curso de Renascimento Elemental, para a gente trazer o Azra para estar aqui com a gente precisa fechar uma turma de 20 pessoas, pelo menos, tá? Então, a gente não fechou essa turma ainda. E agora, conversando eu com o Azra, a gente sentiu que vai ficar melhor para o inverno, né? Então, qual que é a minha sugestão aqui? Que a gente aproveite esse outono para soltar realmente, liberar espaço para que no inverno, passado o solstício de inverno, a gente possa renascer nessa nossa potência elemental, nesse renascimento, nessa força biomante, e possa estar junto aí, formar uma linda turma no Brasil esse ano e ter o Azra aqui com a gente, trazendo esses ensinamentos e partilhando a sua medicina. Então, a minha ideia é que a gente faça uma turma na primeira lua nova, assim, pós-solstício de inverno, tá? Então, okay, so people are saying, it was amazing, thank you, so glad to be here. Amazing, I want to be with you in the winter. They're asking if we can share the elemental invocation. She's saying that she's a keeper of a land, and their purpose is to restore the, what do you call when the river starts, like the very small stream of water where the river starts? They are restoring that here in Brazil. She says she got very emotional
with the prayer and would like to do the elemental prayer. Okay, Simone is just saying amazing. I love, remember Simone from our first group? She's saying that she loved doing it. She said she will participate in the summer again because it was amazing. Okay, there's a question here asking you if you think we have time before we extinguish ourselves. Like, you know, like if this collective awakening will be enough to save us as humanity. Yes. In order to do that, we have to awaken our magic. Some people will choose to do that, and we will pass it on to the future generations, and their magic will be even more, amazingly awake with every future generation that comes. But it starts now, and it starts with us. So we're pioneers. But I promise, I've had the dreams that I have about the future and about what the children are going to be capable of doing with their own magic will look like the most incredible yogic cities, you know, the most amazing gifts to work with the energy within us in the natural world. It will be like Harry Potter, very, very real. Yes. Eu fico emocionada assim quando ele fala. I get very emotional when you speak about this because it's powerful and beautiful. So ele está dizendo, a Lara perguntou, eu queria saber se ele acha que vai dar tempo desse despertar coletivo para a gente não se extinguir, né? Ela perguntou. E ele falou assim, sim, dá tempo. Só que para que isso possa acontecer, a gente precisa despertar a nossa magia. Essa é a mensagem. A magia precisa ser despertada. E aqui eu vou falar algo que ele não falou, mas eu já ouvi ele falar em outros momentos, assim, que tem gente que nem acredita em magia. Tem gente que acha que magia não é real, que é uma historinha, que é um filme, que não é verdade. Então, assim, a magia é algo que é intrínseco nosso, da nossa vida, enquanto humanos espirituais, divinos e humanos que carregam um corpo, e que a gente precisa lembrar e despertar essa magia em nós. Então, ele diz que nós somos os pioneiros, é a partir de nós que essa transformação acontece. E que para que ela aconteça, a gente precisa despertar nossa magia, reconectar com a Terra, se realinhar nos ciclos, redespertar, curar tudo isso através da incorporação da magia nas nossas vidas. E aí ele diz assim, isso que a gente está despertando e adquirindo agora, a gente vai passar adiante para as futuras gerações. A gente vai passar para os nossos filhos, para as pessoas que chegam em contato com nós, e a geração deles, e a geração que vem depois deles. Ele fala assim, os sonhos que eu ando tendo, que eu vejo esse futuro, eu vejo essas gerações, eles são assim, para além de maravilhosos. Aonde, se a gente conseguir imaginar uma cidade toda de yogis, por exemplo, de pessoas altamente capacitadas, sofisticadas e despertas na sua magia, nas suas capacidades finas de interação, ele enxerga nesse lugar. Então, assim, sim, só que não é algo que vai chegar para nós, a gente vai ficar aqui esperando, a gente tem que transformar através do nosso corpo, por isso que a corporificação é tão falada, é tão importante. I'm saying, Azra, that this is not something that will happen to us. That right now is the calling that we transform ourselves. It's through us that the change is going to happen. Yes. And the biggest calling is to this embodiment of these energies, of these connections, of returning to the natural cycles and restoring our connection to Earth and all the elements. Yeah. My pets are crazy right now. Yeah, everybody is excited. Yeah. They are responding somehow. Most people cannot even imagine what we are actually capable of. We can barely even imagine. So as we go forward into the future, over the next 5 years, 10 years, 20 years, we are going to be building
what I call feminine energetic structures. We look around in the world around us and we see physical buildings and highways, but we're going to be learning how to build these feminine energetic structures that regenerate our bodies and that help participate in the regeneration of our earth, just like our ancestors did. This is an ancient technology that is our birthright to remember again. Então, ele está dizendo que em 5, 10, 20 anos, o que a gente vai ver é uma reconstrução dos modelos femininos, que a gente vai ver. Hoje a gente vê estradas, prédios, coisas que foram construídas pelo homem, numa mentalidade muito masculina e desconectada. E a gente vai testemunhar, a gente vai vivenciar. A gente nem imagina, ele fala, do que nós somos capazes. E a gente vai começar a ver isso acontecer aqui na Terra também. Então, they are saying, it's amazing to be here, what a delight, thank you. When the course will start. Então, quando que o curso começa? E aí, o curso vai começar, gente, eu não tenho a data certa ainda, mas aqui no meu perfil, e nós temos também o perfil da Biomancia Brasil, que é @biomancia.brasil. A gente está sempre anunciando lá, trazendo informações, trazendo conhecimento que está ligado com todo esse trabalho. E com certeza a gente vai avisar. A gente tem um botão lá para você entrar no grupo de WhatsApp que chama Biomancia Brasil, para você receber as notícias sobre. Mas aqui a minha data tentativa aqui é de passado o solstício de inverno, que é 21 de junho, ver assim quando que é a lua nova e iniciar mais ou menos por ali. Mas a gente vai passar certinho depois, tá? Então, a mitocôndria. My sister is on the call. Wonderful. Obrigada, Mônica, por estar aqui. E so glad to be here. Gratitude. People are saying that they will be ready by winter solstice to do the course. Okay, how much it costs? They're asking me about the money part. Então, vamos lá. Esse curso, que são essas... A gente está calculando aí umas 7 a 8 semanas no total, desde o primeiro dia até o último. Nos Estados Unidos, ele é oferecido por $550 americanos, tá? Aqui para o Brasil, o Dr. Asra nos fez uma condição super promocional, que é $400. Esses $400 você pode pagar direto no site do Asra, você pode fazer em 2 vezes de 200 ou 4 vezes de $100. E a gente abriu também uma possibilidade para fazer aqui pelo Brasil. O valor que eu tinha, o último valor que eu tinha ficado em R$ 2.222, mas eu preciso confirmar o câmbio para ver se é isso mesmo. Mas gira mais ou menos em torno desse valor. E esse valor pode ser parcelado em até 12 vezes de R$220 e poucos. Então, dessa forma fica mais acessível, porque a gente tem essa diferença de moeda mesmo, acaba ficando um pouco mais oneroso para os brasileiros, mas a gente buscou assim soluções e formas de parcelamento para que possa incluir todo mundo que quiser fazer. Ok. They are thanking me for the translation. Thank you. And my dear sister friend Fernanda is saying, I feel the magic is the connection of our soul with the spirit of life. Yes, yes, so beautiful. E ele está falando que sim, que maravilhoso. A Lu está falando que ela está nesse lugar de receber cada vez mais a magia, ama o misticismo, ama a alquimia elemental, mental, cósmica, escolho ativar essa transformação. Okay, so Lu is saying that I am in this place of receiving more of this magic, this mysticism, this elemental alchemy, and I love this cosmic, mental, and elemental alchemy, and I choose to activate this transformation in my life. Yes. Wonderful. Okay, I think that's it for the comments. Eu falei para vocês, não sei se todos viram, mas no link da minha bio tem um botão para um
grupo de WhatsApp, onde a gente passa todas as informações da biomancia lá. Então, Fernanda is saying that it's very beautiful, the star that you have on your forehead. You see something on it. Okay. Well, so let me give you some space for your final remarks, Azra. And I want to thank you so much for sharing all this wisdom with us this morning. Thank you. Mm-hmm. Thank you, Marcia. I really appreciate you inviting me on and translating and helping to lead and hold this in Brazil, which is very, very dear to my heart. It's a country that's very dear to my heart, and the people of Brazil. And so, yes, thank you. I'm so passionate about this. There's such a deep, real, very real, practical healing power and transformational power for our lives and for the planet, for the earth, for everything. And so I'm so happy to share and be able to teach this. It's what I've been preparing for all my life. Yeah. And me too. So, o Aja está agradecendo também a presença de vocês. Ele falou que ele ama o Brasil e que ele é apaixonado por tudo isso. É como se ele tivesse passado a vida inteira dele, assim, se preparando para esse momento. Então, é muita energia, muita força, assim, muita alegria de estar aqui. E muita gratidão, né? Gratidão pela terra aqui, pelo Brasil também. E agradecendo também esse serviço que a gente está fazendo juntos. Então, I think we can say goodbye for now. And thank you again. Sending my love to Saren and Orphea and all of you. And we'll be in touch. Okay? Okay. All right. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Azra. Bye-bye. Tchau, tchau, pessoal. Gratidão. Mandei um salve para a família dele. E envio também ali as boas vibrações para vocês. Quem tiver interesse, entra lá no grupo da Biomancia no WhatsApp e a gente segue aí juntos aí no caminho. Um beijo grande, gratidão.